Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo número 16. Segundo livro de Samuel, capítulo número 16. E vamos ler o texto antes de qualquer tipo de consideração. Vamos ler e desde já começar a meditar. A leitura é uma ferramenta fundamental para entendermos o texto. Sem ler e ler bem e meditar bem naquilo que o texto está a dizer, é difícil de interpretar. E ler bem e interpretar logo à leitura, não digo que é meio caminho andado, mas é muito já caminho percorrido para entender o que o texto nos está a dizer. E diz assim, versículo 1: Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isto? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. O pão e as frutas de verão para os moços comerem. O vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho do teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino e acho eu mercê diante de ti, ó rei meu senhor. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos do teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi, quem diria: porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar-me a vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Absalão, pois, e todo o povo, homens de Israel, vieram a Jerusalém, e com ele Aitofel. Tendo-se apresentado Usai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse-lhe: viva o rei, viva o rei! Porém Absalão disse a Usai: é assim a tua fidelidade para com teu amigo Davi? Por que não foste com teu amigo? Respondeu Usai a Absalão: não, mas àquele a quem o Senhor elegeu, e todo este povo, e todos os homens de Israel, a ele pertencerei, e com ele ficarei. Ainda mais a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho? Como servi diante do seu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer.
Disse Aitofel a Absalão: coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa, e em ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para com o teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. E o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Até aqui o texto bíblico. Há pouco tempo atrás, contrariamente àquilo que é normal, para quem está familiarizado com a dinâmica desportiva, um europeu de seleções e um mundial de seleções acontecem de 4 em 4 anos, intervalados. Mas o Mundial 2022 realizou-se não no verão, mas no inverno, por se ter realizado num país extremamente quente, o Qatar. Mas não é sobre isso que o Mundial de 2022 nos lembra, ou nos faz lembrar a nós portugueses. No Mundial de 2002, mais propriamente o dia 6 de dezembro de 2022, Portugal jogou contra a Suíça. E o que é que aconteceu nesse jogo de uma forma surpreendente? Cristiano Ronaldo ficou no banco de suplentes. Que ousadia de Fernando Santos pegar no grande Cristiano Ronaldo e colocá-lo no banco de suplentes. Não sei quantas vezes Cristiano Ronaldo terá ficado no banco de suplentes num jogo de seleção. Continua a não ficar. Mas pior do que ficar no banco de suplentes é que nesse dia o seu substituto fez um brilharete. Portugal ganhou por 6-1 e o seu substituto marcou 3 golos. É verdade. Esta decisão foi controversa. Deixar Cristiano Ronaldo no banco foi controverso, porque ele era uma figura muito importante, não só da seleção portuguesa, mas de todo o futebol europeu. Passados 4 dias, Portugal voltou a jogar. E adivinhem, Cristiano Ronaldo voltou a ficar no banco. Mas agora a coisa não correu da mesma forma. Portugal perdeu contra a grande seleção de Marrocos por 1-0. Ronaldo ainda entrou, mas não conseguiu virar o rumo dos acontecimentos. No final do jogo, as imagens ou as câmaras de televisão apenas se centraram em Cristiano Ronaldo. E ele saiu do campo em direção ao balneário quase sem cumprimentar os seus colegas, ou praticamente não houve qualquer tipo de interação. Portanto, neste Mundial, no Mundial 2022, Cristiano Ronaldo passou por um momento de transição. E neste momento houve uma grande polarização de opiniões. De um lado estavam aqueles que continuavam a celebrá-lo como um dos melhores jogadores da história e a continuar a defender o seu legado. Mas do outro lado estavam críticos que, ansiosos por questionar o seu lugar na seleção e a sua longevidade como um grande jogador, um jogador de elite, começaram a apontar. Começou Ronaldo a ser o centro das atenções por causa deste comportamento. Muitos críticos aproveitaram este momento para expressar opiniões que já vinham sendo pensadas há muito tempo acerca deste jogador. O seu ego, o seu foco em recordes pessoais, a sua incapacidade em aceitar a sua posição numa equipa, num coletivo, num grupo de homens e de jogadores. Enquanto muitos ainda defendiam o legado deste jogador, uma grande parte começou a apontar as suas falhas com mais intensidade e a dizer que o seu tempo já era, tinha terminado. Talvez a vida de Cristiano Ronaldo tenha mudado ou começado a mudar neste Mundial. Passou pelaquela expressão que nós muitas vezes usamos no corriqueiro português, ele passou de bestial a besta. Ele ainda perdura e ainda dura, por incrível que pareça. Mas a verdade é que passar de bestial a besta é um instantinho. Se até Cristiano Ronaldo passou de bestial a besta, quem não passará
claro, na vida e no domínio desportivo. Nas últimas semanas nós temos temos continuado a atentar para a vida de Davi. E olhando para os últimos capítulos, a condição de Davi é a seguinte: ele tem os seus dias contados. Ou pelo menos o seu reinado tem os seus dias contados. Aquilo que temos visto nas últimas semanas é o seu sucessor a preparar o caminho para derrotar Davi e retirá-lo do seu trono, do lugar onde ele está, colocado por Deus. O seu sucessor é alguém cheio de vigor, cheio de força, cheio de ambição. Por aquilo que vamos vendo, parece inevitável que Davi vá ser derrotado. Parece inevitável que a sucessão está à porta. E talvez fosse um procedimento normal Davi ser derrotado por um outro rei, ou Davi ser substituído por causa da sua morte por um outro rei. Mas não é isto que está a acontecer. O procedimento não é normal, porque vemos alguém, vemos uma pessoa a querer conquistar o reino de Davi, o trono de Davi, o lugar de Davi, à força, derrotando, humilhando. Mas é ainda menos normal, porque esta pessoa é nada mais, nada menos do que o seu filho, o seu próprio filho. É Absalão quem quer derrotar Davi. Não sei que situação mais terrível para um rei que é pai lhe poderia acontecer. Ver o seu próprio filho preparar ou estar a preparar, conquistar o trono do seu próprio pai, à força, não de uma forma natural. Mas a verdade é que também temos visto nas últimas semanas a pior face de Davi. Nós temos falado insistentemente acerca dos pecados de Davi. Não vamos voltar a falar sobre eles, porque está fresco na nossa memória. Davi tem, de alguma forma, mostrado, ou o texto tem exposto o pecado de Davi, de uma forma que talvez até nos esteja a surpreender. Não sei. Nós temos Davi em boa conta. A palavra de Deus tem Davi em boa conta. A expressão atribuída a Davi, segundo o texto bíblico, é que ele é um homem segundo o coração de Deus. E esta expressão leva-nos, ou tem-nos levado e leva-nos claramente a considerar que Davi era um homem que vivia e que vivia segundo o conceito de Deus. Era um homem bom, um homem justo. Mas aquilo que temos visto é exatamente o contrário. Estamos a ser constantemente contrastados, estamos a ser confrontados com a imagem de Davi, um homem cheio de erros, cheio de pecado, com incapacidade de corrigir o seu pecado, com grande tendência para fazer o que é mau e não fazer o que é bom. Quando nós olhamos para o versículo 30 do capítulo 15, que lemos a semana passada, o texto diz que seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele de cabeça coberta saiu chorando. Ora, esta imagem de um rei em fuga, de um rei descalço, a chorar com a cabeça coberta, é uma imagem inquietante. Não é este o Davi que tem estado nas nossas mentes ao longo dos anos? Não é este o rei Davi, o grande rei Davi, poderoso rei Davi, que tem estado nas nossas mentes nos últimos anos? Ou pelo menos temos construído essa imagem. Jerusalém está prestes a ser tomada pelo seu opositor, pelo seu filho, e aquilo que aparentemente nós vemos é que Davi escolhe não resistir. Ele chora, ele cobre a cabeça como tendo vergonha, como escondendo-se. Ora, o rei, ele ainda é rei, o rei esconde-se, chora, caminha, descalço. Como é que é possível? A fuga de Davi é marcada por lágrimas, como já vimos, mas por oração. No versículo 31,
Davi continua a clamar ao Senhor: ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. A confiança de Davi ainda está em Deus. E essa talvez, ou aqui esteja talvez, a resposta para a nossa inquietação. Como é que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque é que Davi, sendo um homem assim imperfeito, no profundo momento de iminente desgraça na sua vida, se calhar aqui encontramos a resposta. A sua confiança continua em Deus. Portanto, ainda que estejamos a ser confrontados com um homem que cai em pecado, que não faz tudo o que é correto, Davi também nos mostra que continua a reconhecer a grandeza de Deus, a justiça dos seus feitos, e ele espera e agarra-se à possibilidade de ser bafejado pela graça e pela misericórdia de Deus. É importante nós fazermos um pequeno lembrete antes de mergulharmos propriamente no capítulo 16. No capítulo 7, no segundo livro de Samuel, quando o Senhor faz uma aliança com Davi, no capítulo 7, versículo 14, estas são as palavras desta aliança, deste concerto que Deus estabelece com Davi. O texto diz, 7,14: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Este é um lembrete que nós precisamos de fazer. Quando vemos Davi em desgraça, quando vemos Davi praticamente a entrar na sua derrota, no seu fim, no seu término, o seu reino a chegar ao fim, temos que nos lembrar destas palavras do Senhor, que diz: eu serei pai dele e ele será meu filho. Se vier a transgredir, se vier a pecar, eu castigá-lo-ei. Haverá castigo sobre a vida de Davi. Mas a minha misericórdia nunca sairá dele. Eu não a retirarei como retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. A sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. As promessas de Deus não são nenhuma brincadeira. São sérias. E isto era o que Deus tinha dito acerca de Davi e do seu reino. Então vamos aos primeiros 4 versículos do segundo livro de Samuel, capítulo 16, como lemos. Vamos concentrar grande parte da nossa atenção nos primeiros 14 versículos. Os versículos seguintes, eles ligam-se com o final do capítulo 15. Os irmãos, se quiserem voltar a ler em casa, façam-no. Portanto, do 15 ao 23, nós vemos 2 homens a aconselhar Absalão. E este texto liga-se muito com o capítulo 17 e com o final do capítulo 15. Está em marcha este plano de Absalão de vencer Davi. Portanto, os irmãos leiam novamente o final do capítulo 15 e leiam na próxima semana o capítulo 17. Juntem-lhe estes versículos novamente a partir do 15 do 16. Portanto, vamos tentar mais para os 14 primeiros versículos deste capítulo. Os primeiros 4 versículos apresentam-nos uma personagem que aparece a Davi. Davi passa um pouco mais além, diz o versículo 1, dobrando o cimo, e eis que lhe sai ao encontro um homem chamado Ziba, servo de Mefibosete. O que é que este homem traz consigo? Traz 2 jumentos albardados e sobre eles, sobre estes jumentos, 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. É muita comida.
É uma boa visão. É uma boa oportunidade para Davi. Então Davi pergunta: que pretendes com isto? E respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. O pão e as frutas do verão para os moços comerem. O vinho para beberem os cansados no deserto. Davi caminha em direção a Jerusalém e eis que lhe aparece Ziba com todo este aparato, com toda esta comida para dar a Davi, para dar ao rei, para dar àqueles que estão com o rei. Davi pergunta: onde está, pois, o filho do teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino do meu pai. E aqui começa a ser revelado a verdadeira intenção deste homem. Este homem era servo de Mefibosete. Já mencionámos esta pessoa, esta personagem, no primeiro livro de Samuel. Mefibosete ainda era descendente de Saul. Portanto, este homem, Ziba, estava de alguma forma ligado ainda à família de Saul. O que é que Ziba representa? Quando ele diz: hoje a casa de Israel me restituirá o reino do meu pai, ele está a dizer que em Mefibosete existe o desejo, ou existe a intenção, ou a esperança de que Deus volte a dar o reino a si. Se de facto o reino voltasse para a família de Saul, seria ele a ser coroado rei. E tendo em conta todo este alvoroço em volta do reino de Davi, Ziba aproveita-se disso e engana Davi. Ele está a dizer uma coisa que não é verdade. Nunca Mefibosete disse isto a Ziba. Não havia esta intenção no seu coração. Então, o que é que Ziba representa? Ziba representa aquele que se aproveita de momentos de fragilidade do seu próximo para obter o que pretende em seu proveito. Estando Davi num momento de fragilidade do seu reino, de dúvida, em que poucas seriam as pessoas a continuar a estender-lhe o tapete, que é isso que se faz a um rei, já poucas seriam as pessoas a dar a devida honra a Davi, Ziba aproveita este momento e diz: olha, aqui está, tudo isto é para ti. E Mefibosete, o meu senhor, ele quer o teu lugar. Portanto, ele aproveita-se de alguma forma da fragilidade emocional também de Davi para ter aquilo que ele quer. A verdadeira intenção de Ziba era acusar injustamente Mefibosete, enganar Davi e obter vantagem pessoal, obter aquilo que ele queria. Ele era um verdadeiro oportunista mal intencionado. A verdade é que Davi acredita-se naquilo que Ziba lhe diz. Davi diz: teu é tudo o que pertence a Mefibosete. Então Ziba se inclinou perante o rei e disse: acho eu mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. Satanás usa Ziba para enganar Davi, para atacar Davi. E Davi está num momento, como já vimos, de fragilidade. É muito normal isto acontecer em momentos de fragilidade. Quando o Filho de Deus está frágil na sua fé, está frágil pelas circunstâncias que estão à sua volta, é muito normal que o inimigo envie os seus agentes, camuflados de boas soluções, de boas oportunidades, mas ele só quer matar, roubar e destruir. É isso que ele quer fazer. Davi é enganado, ele faz um julgamento precipitado e injusto, ele dá a este homem, a Ziba, aquilo que pertencia a Mefibosete, porque é enganado. Isto não continuou sempre assim. Passado algum tempo, nós vamos ver no capítulo 19 que Davi vai corrigir este preceito, esta ordem que ele dá, e o engano é corrigido. Mas eis que aparece no texto outra personagem, do versículo 5 ao versículo 9. Diz-nos o texto que Davi chegou a Baurim, e eis que diante dele saiu um homem, mais uma vez, da família ou da casa de Saul, cujo nome era Simei. Bem, este homem não vem com boas intenções, ou aparentemente boas intenções, como Ziba vem.
Este homem não apresenta coisas boas a Davi para enganar Davi. Não. Este homem vem mesmo com a intenção de amaldiçoar a Davi. Este homem, parente de Saul, como já dissemos, apresenta-se como o acusador de Davi. Reparem, ele atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que Davi, estando no meio, naquela coluna, estava protegido, quer pela direita, quer pela esquerda, pelos soldados. Mas ele dizia: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial, sai daqui, tu és assassino, tu és sem caráter. Era isto que significava esta acusação. Ele diz: agora a paga de todo o sangue da casa de Saul é o que tu estás a sofrer. Este homem pega no passado, ou recorda o passado de Davi, toda a sua luta com a casa de Saul, para se folgar com o presente de Davi. Este homem está a dizer que tudo aquilo que Davi está a passar neste momento, com Absalão, é o castigo, é a paga por aquilo que ele fez à casa de Saul. Este homem nutre por Davi muitas mágoas, muitas e profundas mágoas. A acusação homem de sangue, como já dissemos, é exatamente uma acusação de assassinato. Ele está a dizer que Davi é assassino. Talvez este homem suspeitasse ou estivesse plenamente convencido que Davi fosse o verdadeiro assassino de Saul, ainda que talvez de uma forma indireta. Talvez este homem achasse que Davi tivesse sido o assassino ou indiretamente assassinado a Abner ou a Isbosete, aquele que foi considerado rei logo após a morte de Saul. Talvez. Este homem Simei acusa Davi das desgraças que tinham caído sobre a casa de Saul. Filho de Belial, ou homem de Belial, é uma acusação que era dita para alguém que não tinha caráter, não tinha palavra. Era alguém sem valor, que não merecia respeito. Tudo o que está a passar Davi, segundo este homem, é castigo divino. Deus o havia entregue nas mãos de seu filho Absalão, porque ele tinha as suas mãos manchadas de sangue e de pecado. É isto que Simei está a dizer. O Senhor já o entregou, Davi. O Senhor já entregou o teu reino nas mãos do teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça. Olha para ti, para a tua vergonha. Olha no que tu te tornaste. Tão forte que tu eras. Olha o que tu és. Deus está-te a castigar. Quase que conseguimos lembrar-nos dos amigos de Jó no seu conselho. Vamos colocar muitas aspas neste conselho, porque de conselho tem muito pouco. Tudo aquilo que estava a passar, segundo Simei, era nada mais, nada menos do que o castigo que Deus tinha trazido à sua vida, pelo seu procedimento. Ora, se a vida de Davi não estava famosa, ou a posição de Davi não era famosa, este capítulo acrescenta dor, acrescenta ainda mais dúvida. Quando as coisas estão mal, tendem a ficar pior. É isto que parece estar a acontecer na vida de Davi. Estas duas situações, principalmente esta segunda, bastaria para Davi se jogar num buraco, se esconder, não querer falar com ninguém, entrar num momento de depressão, de dor, como é normal um ser humano fazer, como é normal nós fazermos como seres humanos. Quando as coisas estão graves e se agravam ainda mais, a nossa tendência é fecharmos-nos em nós mesmos e esperar que o pior aconteça. Mas, meus irmãos, se almejamos compreender porque é que de facto Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus no texto bíblico, nós precisamos de concentrar-nos nos próximos versículos para entender como Davi reage a uma situação de extrema dor, de extrema provação e de grande dificuldade. Os próximos versículos não apresentam um homem confiante, um homem vitorioso, um grande soldado. Não. Mas apresentam algumas atitudes que devem ser características de um homem de Deus que confia
em Deus. E esta é a única forma do ser humano, daquele que é filho de Deus, daquele que crê em Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor, resistir em momentos de dor, de angústia, de dificuldade, de pressão, de tentação, de derrota. É única. 3 comportamentos que o texto nos indica que Davi apresenta. Abissai, filho de Zeruia, era um dos soldados que estava com Davi. E não gostou muito daquilo que Simei lhe disse. Este homem disse: "Oh, Davi, quem é este cão morto? Quem é este sujeito para vir aqui e dizer estas coisas? Olha, eu resolvo isto rapidamente. É só dar-me a tua permissão e eu arranco-lhe já a cabeça." É isto que o texto diz, irmãos. Este soldado estava disposto a terminar com esta conversa. "Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça." Era isto que o soldado queria fazer? Ou é isto que o soldado propõe a Davi fazer? E ele faria-o sem grandes problemas, como nós conseguimos imaginar. Naqueles tempos, isso era um pro forma. Mas Davi diz: "Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Deixa-o amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse amaldiçoa Davi, quem diria porque assim fizeste?" Davi não busca vingança. No momento em que todos, ou aparentemente todos, o querem derrotar, o querem humilhar, o querem espezinhar, querem aproveitar-se da sua fraqueza, a pergunta é: por que não? Por que Davi não aproveita esta oportunidade? Talvez não fosse assim tão mau, tão injusto, já que todos estão virados contra Davi, já que tudo conspira para derrotar Davi. Por que não? Uma última demonstração de honra, de poder do rei, em humilhar alguém que confronta o rei. Não pode confrontar o rei. Então esta seria uma boa oportunidade para demonstrar, talvez uma das últimas, para demonstrar que o rei ainda tinha poder. Amaldiçoar o rei desta forma não pode ser. Mas Davi não faz. Davi não faz isso. Davi demonstra humildade. E esta é a primeira característica. É esta a primeira característica de Davi neste momento difícil. Ora, se o Senhor lhe disse amaldiçoa a Davi, quem diria porque assim fizeste? Davi coloca a possibilidade de este homem ser enviado da parte de Deus. De Deus, ser Deus que está a dizer que tudo aquilo que ele está a sofrer é porque ele é pecador, é porque ele está a sofrer o castigo da parte de Deus. Este homem, em momento algum, Davi, olha para si e diz: é uma injustiça aquilo que eu estou a sofrer. Como é que eu estou a passar por isto? Deus esqueceu-se de mim. Não. Este homem é humilde. Davi revela a humildade e diz: olha, porventura, estou mesmo a sofrer aquilo, estou mesmo a pagar o que eu tenho feito. Davi humilha-se e coloca a possibilidade de ser mesmo Deus a trazer castigo sobre a sua vida. Ele continua e diz mais ele a Abissai e a todos os seus servos: olhem, meu próprio filho procura tirar-me a vida. O meu próprio filho quer matar-me. Quanto mais este homem, deixa-o falar. Ele está a dizer: se o meu próprio filho me quer matar, o que é pior que isto? Deixa-o falar, deixai-o, que amaldiçoou, pois o Senhor lhe ordenou. Davi reconheceu que tudo isto poderia ser mesmo castigo do próprio Deus. E se assim for, quem pode questionar? Às vezes cantamos algo assim, não é? Se Deus faz, se Deus age, se Deus envia, quem sou eu para questionar? Quem pode questionar? É isto que Davi diz. Quem pode questionar? Talvez jamais em nenhum outro momento Davi tenha demonstrado
tanta grandeza, apesar de se ter humilhado. É possível demonstrar grandeza humilhando-nos. É possível. E Davi demonstra isso neste momento, quando ele permitiu que Simei prosseguisse com o seu ataque. E assim foi. Prosseguiam, pois, o seu caminho, no seu caminho Davi e os seus homens. E também Simei ia ao longo do monte, estou a ler o versículo 13, ao lado dele, e caminhando e amaldiçoando, atirava pedras e terra contra ele. Davi permitiu que isto continuasse a acontecer. Davi permitiu. Mais tarde, irmãos, no capítulo 19 também, nós vamos ver isso. Davi vai perdoar este homem. Já estou a ser um bocadinho de spoiler, porque Davi afinal parece que não vai morrer. Mas Davi vai perdoar este homem. Segundo momento, segunda atitude que Davi demonstra neste momento de dificuldade e de dor. Confiança. Além de dizer, Davi, deixai-o, deixem-no amaldiçoar, pois o Senhor lhe ordenou, Davi diz, no versículo 12, talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Ainda que tudo esteja negro, esteja aparentemente difícil e a piorar de ação em ação, a confiança de Davi continua a estar em Deus. Ele continua a colocar a possibilidade de Deus transformar o mal em bem. Talvez chegue o dia em que o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Quando se está debaixo da disciplina de Deus, é sábio sujeitar-se à vontade dele. Irmãos, quando nós sentimos que estamos a ser disciplinados por Ele, então não façamos nada. Deixemos que Ele discipline. Deixemos que Ele termine a sua obra, confiando de que o bem estará à porta. Quando um filho é disciplinado por um pai, o melhor que tem a fazer é remeter-se ao silêncio. Deixar que o pai o castigue, seja verbal, seja o que quer que seja. Quando um filho é castigado por um pai ou está a receber disciplina do pai, aquilo que o pai espera que ele faça é que ele ouça e que não fale. E que no fim possam conversar, talvez. Isso é disciplina. E quando nós sentimos que Deus nos está a disciplinar por algum motivo, a julgar, a trazer algum tipo de castigo, com vista ao nosso aperfeiçoamento, é sábio sujeitarmos à vontade dele. E é isso que Davi está a dizer. Ele está confiado que a disciplina do Senhor é a melhor coisa que ele pode receber neste momento. É a melhor coisa. Mas ele espera, ele confia e ele sabe que o Senhor tem poder para transformar o mal que ele está a receber em bem. Ele não deixa de confiar naquele que exerce disciplina sobre ele. Ele confia. E esta é a segunda atitude que Davi demonstra neste momento difícil. Confiança. Não nele próprio, mas em Deus. Terceira atitude. Já no versículo 14. Diz-nos o texto que o rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Davi chegou exausto, assim como todo o seu povo, cansado pela jornada, e ali descansa. Portanto, duas palavras: exaustão ou cansaço e descanso. O que é que esta exaustão e este descanso nos falam, nos dizem? O terceiro comportamento é a dependência que Davi demonstra de Deus. Davi está cansado e quase facilmente nós entendemos e chegamos à conclusão que o seu cansaço não é só físico. Davi não está só cansado, estará cansado certamente,
Não está só cansado por ter feito esta viagem descalço, não sei se ele permaneceu descalço toda a viagem, chorando, amargurado, com a cabeça coberta, viagem longa. Mas talvez é fácil nós entendermos que a exaustão de Davi era mais do que física. Davi está cansado. E se nós olharmos para a vida de Davi, há um breve momento em que, de facto, ele não tem grandes motivos para estar cansado, porque ele é rei, ainda que isso deve ser uma tarefa e tanto. Mas o que nós vemos no primeiro livro de Samuel é Davi constantemente a fugir de Saul. Agora Davi está a fugir de Absalão. Facilmente entendemos que Davi está exausto pelo acumular de lutas, de dificuldades, da necessidade de fugir que se abate sobre a sua vida. Facilmente nós entendemos que Davi está exausto pela incapacidade que ele entende ter para lutar contra as adversidades que estão sobre ele neste momento exato. Davi está exausto, cansado de tudo e de todos. Nunca estivemos assim. Cansados de tudo e de todos, sem forças para continuar, sem forças para lutar. Mas diz o texto que eles chegaram ali ao Jordão e descansaram. Eles descansaram. Mesmo assim, Davi conseguiu descansar. Como dormir em momentos destes? Como conseguir descansar, e esta palavra não está aqui por acaso, em momentos destes? Quando nós descansamos, nós revelamos que estamos seguros. Descansar revela confiança. Descansar revela dependência. Descansar, ou este descansar num momento tão específico como este de Davi, revela que ele tinha a certeza de que, vindo o que viesse, tudo é obra de Deus. E qualquer bem que venha à sua vida só vem por causa da sua graça. Este terceiro aspecto fala-nos de dependência. Davi estava dependente do Senhor. Completamente dependente do Senhor. Exausto, cansado, mas descansava no poder de Deus. Irmãos, quão difícil é descansar. Descansar é uma coisa muito fácil. Eu gosto muito de descansar, todos nós gostamos de descansar. Mas há momentos em que nós não gostamos de descansar. Porque descansar significa muitas vezes inatividade. Descansar muitas vezes significa não fazer nada. E há momentos em que tudo aquilo que nós não queremos fazer é fazer nada. Queremos estar ativos para a resolução de todos os problemas que estão à nossa frente e que achamos que vamos conseguir resolvê-los. E aquilo que Deus mais espera que nós façamos é descansar. Ficar quietos. E esperar e confiar que Ele resolva. E é isso que Davi faz. Estando exausto, ele descansa. Tudo é obra de Deus e qualquer bem só vem por sua bondosa graça. Irmãos, se a nossa vida nos conduzir ou nos está a conduzir ou nos tem conduzido para momentos destes, momentos de dificuldade, momentos em que talvez nós já nos sentimos os maiores, reconhecidos, amados, cuidados, e hoje não nos sentimos. Sentimos-nos esquecidos, secundarizados, desvalorizados no nosso trabalho, na igreja, no nosso grupo de amigos, onde quer que seja. Podem haver momentos desses na nossa vida, em que parece que tudo se abate sobre nós, mesmo aqueles que nos são próximos, como Absalão era de Davi, não representa aquilo que Davi esperava que ele fosse. Ou outras situações que possam levar-nos a momentos destes. Mantenhamos a nossa humildade. Mantenhamos a nossa confiança. E descansemos no Senhor que pode transformar o mal em bem. Humilhemo-nos, sabendo que Deus pode enviar o que quiser à nossa vida para nos transformar e nos aperfeiçoar. Confiemos que Ele tem todo o poder para fazer o melhor na nossa vida e descansemos nele. Descansemos nele. O Senhor Jesus dizia... Uma branca.
cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta é uma mensagem também para aqueles que ainda não depositaram a sua fé em Cristo Jesus. Para aqueles que ainda estão alicerçados na sua capacidade, aparente capacidade, para resolver tudo no que à sua vida diz respeito. Deixa-me dizer-vos, segundo o texto bíblico, segundo a palavra de Deus, nos confronta e nos diz que o ser humano não tem a capacidade de se apresentar de uma forma perfeita perante o Senhor. Sem Cristo, tu não podes chegar à presença de Deus. O Evangelho é muito isto que nós vimos nestas 3 atitudes. Aceitar e compreender a verdade do Evangelho, submeter-se à verdade do Evangelho e crer no Senhor Jesus como seu Salvador, implica estas 3 atitudes. Humilhar-se, reconhecer a fraqueza, a sua condição, o seu pecado, confiar na obra de Cristo Jesus para salvação e perdão dos seus pecados e descansar no Senhor. Descansar eternamente. Descansar sabendo que está para sempre seguro nas mãos do Senhor. Então venha Cristo, se ainda não entregaste a tua vida nas suas mãos. Humilha-te. É necessário humilhar-te. É necessário confiar. E é necessário descansares. Que Deus abençoe a sua palavra às nossas vidas e que nós sejamos mais e melhores seus discípulos.